Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Sou Patrícia Zene Benites, psicóloga, escritora, e hoje eu vou contar um pouquinho do que vai acontecer nesse canal nesse mês de maio, com tanto carinho e com tanto afeto. Mas antes disso, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita e te inscreve no canal, colabore com a expansão dessas pílulas de sabedoria, como eu costumo dizer. Mas hoje, vocês estão vendo aqui, né, o entorno. Pois então, esse lugar é o Gerapoa, em Porto Alegre, uma oficina de geração de, aliás, muitas oficinas de geração de renda que acontecem aqui, num espaço, então, da Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo principal de reinserção social, né? E também de desmistificação do campo da saúde mental, do que é saúde mental e, principalmente, preconizando o cuidado e liberdade. Mas agora eu vou deixar, né, assim, de fazer segredo e vou contar para vocês que esse mês de maio, todos os vídeos postados aqui às quartas-feiras terão como pano de fundo o 18 de maio. O 18 de maio, que significa muitas coisas, né? São muitas datas comemorativas, mas eu vou trazer aqui o recorte de ser o dia da luta antimanicomial e também vou fazer aqui uma homenagem de aqui, ó, tá os meus bottoms, de um espaço onde eu aprendi muito sobre saúde mental e que eu sou imensamente grata. E esse lugar é o município de Igrejinha, onde por muitos anos da minha história, e quem me conhece, né, minha trajetória sabe, o quanto que se produziu de saúde mental, né, e enfim, chegar no município onde tinham trabalhadores de saúde mental, mas espalhados, né, pela rede, sem uma articulação, e tudo que por um período nós conseguimos construir naquela cidade, intitulando o serviço de atenção integral à saúde mental, onde a gente trabalhou com atenção primária, equipe de CAPS, equipe que estava no hospital e também o Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental Coletiva, que nós tivemos por muitos anos. Então, com este botãozinho aqui que fala da saúde mental de Igrejinha e também de um projeto que a gente tinha, conselhos de direitos, né? Tínhamos o conselho tutelar, tínhamos serviços, né, de saúde mental, da assistência social. Nós formamos por muito tempo a Casa da Cidadania, né? Então, também é uma homenagem a todas, todos e todos os trabalhadores que tiveram por lá em todo esse período de construção, aos gestores que acreditaram numa proposta de saúde coletiva, o que nem sempre é muito fácil, e as usuárias, usuários e familiares. Então, e que em Igrejinha, 18 de maio, é considerado também o Dia da Saúde Mental Coletiva. Mas essa história do cuidado em liberdade, que muitas vezes está aqui, dito em muitos momentos, em muitas conversas com escritoras, escritores, em muitas das minhas reflexões, tem como pano de fundo uma luta que é do cuidado e liberdade, né? O Brasil
Ele absorve muito da Itália, né, com Franco Basaglia, quando então Franco Basaglia começa a trabalhar e a transmutar a forma de cuidado em saúde mental na Itália, né? E nós aqui, lá pelos idos de 1970, década de 70, 80, em franca também ebulição da reforma sanitária, a reforma psiquiátrica também se constitui, né? E existe um momento muito emblemático nisso, que é o encontro, que é chamado Encontro de Bauru, onde tinha lá, né, trabalhadores, usuários, né, enfim, infelizmente eu não estava naquele momento, né, mas eu sei, pelo compartilhamento de muitas pessoas que participaram desse período, o quanto que essa luta foi árdua, né, e desse encontro, onde tinha essa discussão do cuidado em liberdade, se preconizou o Manifesto de Bauru, que aqui eu vou ler para vocês. Um desafio radicalmente novo se coloca agora para o movimento dos trabalhadores em saúde mental. Ao ocuparmos as ruas de Bauru, na primeira manifestação pública organizada no Brasil pela extinção dos manicômios, os 350 trabalhadores de saúde mental presentes no segundo Congresso Nacional dão um passo adiante na história do movimento, marcando um novo momento na luta contra a exclusão e a discriminação. Nossa atitude marca uma ruptura. Ao recusarmos o papel de agente da exclusão e da violência institucionalizadas, que desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana, inauguramos um novo compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais trabalhamos. O Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos de exploração e de produção social da loucura e da violência. O compromisso estabelecido pela luta antimanicomial impõe uma aliança com o movimento popular e a classe trabalhadora organizada. O manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos da cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos à saúde, justiça e melhores condições de vida. Organizado em vários estados, o movimento caminha agora para uma articulação nacional. Tal articulação buscará dar conta da organização dos trabalhadores em saúde mental, aliados efetiva e sistematicamente ao movimento popular e sindical, contra a mercantilização da doença, contra uma reforma sanitária privatizante e autoritária, por uma reforma sanitária democrática e popular, pela reforma agrária e urbana, pela organização livre e independente dos trabalhadores, pelo direito à sindicalização dos serviços públicos, pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial em 1988, por uma sociedade sem manicômios. Então, essa carta foi escrita em Bauru, em dezembro de 1987, no segundo, então, Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental. Vocês podem ver que, assim, esse escrito lá de 1987 tem termos que hoje a gente já modificou, já compreendeu que a gente devia modificar para poder tornar cada vez mais igualitária a nossa sociedade, né? Uma sociedade mais respeitosa e mais humana, né? Dedicada sim à vida, à promoção da vida e não à exclusão. E a gente pode pensar que daquela época, né, tem aí a Constituição de 1988,
nós temos o SUS em 1990, mas a Lei 10.216, que é a Lei de Reforma Psiquiátrica no Brasil, depois de muitos anos tramitando, foi aprovada, na verdade, em 2001. Enquanto que no Rio Grande do Sul, se a gente for ver, né, a nossa lei, ela é mais, né, é anterior a isso, que é a nossa lei 9.716. Então, apesar disso, apesar de outros estados, né, também terem as suas leis, a gente ainda vê e identifica diversas formas de exclusão. E a gente precisa todo o tempo estar conversando sobre isso. Que sociedade é essa mesmo que nós queremos? Então, a gente aprendeu que com essa reforma e com diversas iniciativas, como essa que eu estou mostrando aqui, e como muitos municípios que têm CAPs, que verdadeiramente trabalham com cuidado e liberdade, redes de saúde mental, mesmo não tendo CAPs, que trabalham com cuidado e liberdade, né, que preconizam isso, dão uma outra possibilidade das pessoas que em algum momento apresentam algum sofrimento psíquico, né? Então, por isso até mesmo, né, o termo doente mental hoje nós não utilizamos mais, né? Enfim, então esse mês de maio é dedicado a isso e a marcar o que a gente vem aprendendo ao longo do tempo e marcar uma posição, né? Eu, como trabalhadora de saúde mental de alguns anos, não vou contar quantos, né? Enfim, com tantas parceiras, parceiros e com gestores que abraçam as nossas causas, com usuárias, familiares que nos ajudam e nos fortalecem, a gente verdadeiramente sabe que o cuidado e liberdade, ele é possível. Toda forma de exclusão é uma forma de segregar e dizer aqueles que são de um jeito, são de outro, podem, não podem. A gente fica criando regras que na verdade são tarjetas, e tarjetas que a gente conviveu ao longo do período, né, do quanto afeta diversas pessoas que já foram internadas, moradias, né, que foram feitas dentro de manicômios. Hoje, alguns manicômios já não existem mais, a gente tem leitos em hospitais gerais, né? A gente tem possibilidades de expansão de território e de equipes de saúde mental, mas a gente ainda tem formas de exclusão. Porque as formas de exclusão, elas também são mentais. Então, nós temos serviços que muitas vezes são manicomiais. Então, talvez a nossa maior barreira sejam os manicômios mentais. E eu convido vocês, neste mês, a refletir sobre isso, né? E a pensar como que a gente pode melhorar as nossas relações e tornar verdadeiramente humanas e respeitosas. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao mês de maio e a tudo que a gente vai estar colocando aqui para reforçar e para demarcar o cuidado e liberdade. E a gente sabe que a arte, a literatura, eu venho trazendo aqui, ela é residência, ela é potência, ela é promoção da vida. Então, que sejamos luz e paz e verdadeiramente uma sociedade que respeita as diferenças e que
acredita no ser humano e que cria todas as possibilidades para sim vivermos verdadeiramente em liberdade. Até a próxima.